dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais esta aula do cursinho Mais Humanas, preparatório para o Enem. Pessoal, meu nome é Jefferson Heitor, sou professor de História, estou com a História do Brasil aí com vocês. Esta aula nós iremos finalizar o Segundo Reinado, nós vamos falar sobre esse processo de transição entre o Império e a República, ou crise do Segundo Reinado, ok? Para isso, vamos utilizar, além do nosso material didático, um livro de um historiador brasileiro chamado José Murilo de Carvalho, em que o título é Bestializados, em que ele usa para isso uma referência da fala de um jornalista que viveu esse momento da história e que disse que o povo brasileiro assistia de maneira bestializada aquele processo acontecer, ou seja, alheio, né? Nós dispomos, né, de 4 aulas para falar sobre o Segundo Reinado, aproveitando esse momento em que nós teremos mais tempo, né, para estudar para o Enem, e também porque é um assunto muito rico e que cai muito no Enem. Na próxima aula nós iremos fazer resoluções de questão e eu apresentarei para você também uma lista de exercícios e o mapa conceitual, tá certo? Então hoje nós vamos nos deter principalmente a esse momento da crise do Segundo Reinado, conhecido como crise do Segundo Reinado, e as suas questões, né, as famosas questões que levaram a esse processo, tá certo? Para isso vamos utilizar o Prezi, gosto muito, espero que vocês curtam. Então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa reflexão, essa imagem que está na Revista Ilustrada da edição de 1882, a Agostini, ele era um jornalista em que, ao passar do tempo, ele vai se tornando cada vez mais opositor da monarquia, opositor de Dom Pedro II, e assim, né, apropriando-se do discurso abolicionista e republicano. Essa imagem que a gente vê, e aí, detalhe interessante, 1882, então 7 anos antes da proclamação da República, a gente vê a figura do Dom Pedro II sendo derrubada do trono por um militar, e lá atrás a gente vê 2 figuras que estão, um rindo, o outro um pouco assustado, e a gente vai entender do que se trata isso. Quem são esses bestializados? Segundo José Murilo de Carvalho, né, utilizando aí a fala de Aristides Lobo, que diz no Jornal Diário Popular de 1889, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. E quem são esses bestializados? E aí é importante a gente focar aqui nessa imagem, lá no plano do fundo, né, a gente vê um palhaço, que é meio que um símbolo dessa revista, a Revista Ilustrada, ele está sempre em várias charges, né? E ele é um pouco da representação do povo brasileiro, né? Que é feito de besta, né? Que é um palhaço que ri de tudo, mas é uma forma também crítica ao povo, né? As coisas estão acontecendo, os problemas estão acontecendo e o povo está rindo, né? Então é uma crítica também à forma alheia, à forma irresponsável como muitas vezes o povo brasileiro ele lidar com as questões políticas. Ao lado desse símbolo da revista, né, desse palhacinho aí, nós temos o indígena. Perceba novamente a presença do indígena. Na aula passada, na formação da identidade cultural, nós falamos do papel do indígena na formação dessa nação brasileira. Vimos também em outra aula, né, uma charge que mostrava o primeiro-ministro, né, entregando títulos de nobreza e o Dom Pedro II só observando, enquanto o indígena ficava no chão, né, com as mãos na cabeça, com uma pose de desesperado, simbolizando o povo brasileiro, né, o natural, o original, né, o povo mesmo brasileiro, que seria esse indígena. Então o indígena aí, ele também aparece, né, assustado, meio como sem acreditar, porque ele está bestializado vendo o que está acontecendo, né? Ele está impressionado. Então o indígena ele representa esse povo que está não acredita no que está vendo, certo? E aí a gente vai entrar num aspecto muito importante dessa questão, a central desse processo de crise
do segundo reinado, que vão ser as questões da monarquia, né? São 4 elementos principais que nós iremos ver que vai contribuir para um processo de desgaste contínuo do segundo reinado, né? Do reinado de Dom Pedro II, e que vai acabar num golpe de Estado, né? Num golpe à Constituição, naquele momento, que vai ser a instauração da República, ok? Esses 4 elementos nós podemos classificar como o abolicionismo, né, a campanha abolicionista, né, que vai levar no mínimo, né, uns 38 anos, o republicanismo, principalmente a partir de 1870, a questão religiosa e a questão militar, e aí nós iremos nos deter, detalhar um pouco cada um desses aspectos. Vamos lá? A primeira, a questão religiosa. Nós temos aqui uma charge à nossa direita que mostra o então Papa Pio IX e o nosso imperador Dom Pedro II, onde o Pio IX está com um prato, apontando para um prato que tem macarrão, né, a pasta italiana, que tem sílabos, que é uma bula papal, um documento papal emitido pelo Pio IX naquele momento, em que ele condena uma série de problemas que ele julga no cristianismo naquele momento, né, do catolicismo mundial naquele momento. E um desses problemas é a presença dos maçons na estrutura da igreja, certo? E aí o bicho vai pegar. Por quê? Dom Pedro II é maçom. A corte imperial, grande parte é maçom. Outro grande problema, Dom Pedro II e o Império do Brasil tem como característica o padroado. E nesse padroado, segundo a Constituição, e aí a gente vê que Dom Pedro II aponta para um prato com o nome Constituição do Brasil, né? Segundo a Constituição do Brasil, o imperador ele tem o direito do beneplácito, que é o que? Ratificar ou não a decisão do Papa. Então fica aí esse embate entre um documento papal e a Constituição Imperial. E aí, o que é que vai acontecer? A legenda, né, eu precisei cortar a figura, mas a legenda da charge diz assim: Sua Majestade aproveitou a ocasião para não desfazendo do macarone do Papa, fazer valer as vantagens e excelências de uma boa feijoada. Então, é uma crítica, né, a esse... Não quero desmerecer o que o Papa está dizendo, mas não vai ser feito, né? O que acontece é que essa bula ela vem para o Brasil e proíbe a comunhão, né, dos maçons na igreja, seja no rito, né, na participação do rito comum, como também nos cargos religiosos. E aí, como eu já falei, o problema de que toda a corte imperial, inclusive o próprio imperador, era maçom e era ele muitas vezes que nomeava bispos, né? E que indicava, e a sua indicação era fundamental para a formação dos cargos eclesiásticos, e a questão do beneplácito. Isso vai gerar um grande problema, porque 2 bispos, né? O de Olinda e o de Belém do Pará, eles vão se posicionar a favor do Papa, né? Enquanto a grande maioria vai aceitar o beneplácito imperial, né? A decisão de Dom Pedro II, esses 2 bispos eles vão optar por obedecer ao Papa e vão excomungar os maçons da Igreja Católica, ali daquela região. Dom Pedro II, diante dessa questão e diante da desobediência desses bispos, vai mandar prender esses 2 bispos, esses bispos serão presos. Vai haver uma comoção nacional enorme, né? Nacional local, né? Melhor, enorme, mas eles vão ser julgados e condenados a trabalhos forçados. 2 bispos a trabalhos forçados. Os caras iam trabalhar no campo arrancando toco de árvore. Não sei se você já tentou arrancar um toco de árvore, né? Ou já arrancou. Eu já tentei arrancar um toco de árvore. Pense num trabalho fela da mãe, meu amigo. Porque a raiz de uma árvore não é à toa que sustenta uma árvore grande daquele jeito, né? Ela é forte, né? Então é um trabalho muito pesado.
Depois, esses bispos foram libertados, mas isso gerou um desgaste enorme entre a Igreja Católica e o Império. E aí vale sempre a gente retomar de que havia o regime do padroado e o catolicismo, né, a identidade religiosa, tanto nas monarquias absolutistas, como agora nessa monarquia brasileira, né, século XIX, monarquia constitucional, mas com grandes permanências do absolutismo monárquico, num período em que a identidade nacional ela ainda é frágil, ela não é bem consolidada, o elemento religioso e o direito divino dos reis, né, a figura do imperador como um chefe escolhido por Deus, era fundamental para a legitimidade do governo. Se hoje, se hoje ainda existe uma relação entre o chefe político e um desejo divino, avalie naquele momento. Então, uma tensão entre a instituição religiosa mais poderosa e que funciona como essa argamassa identitária, cultural da população e o império gerou um desgaste contínuo. Alguns historiadores vão dizer que a Igreja Católica ela não teve uma atuação fundamental, protagonista, nesse processo de desgaste e a que levou à proclamação da República. Contudo, existem alguns documentos, algumas atas paroquiais que mostram que algumas paróquias, elas nos avisos paroquiais, sabe? Você que vai à missa, ia à missa, né, antes da pandemia, não tem aquele momento dos avisos, né, da paróquia, depois da missa, e que às vezes aqueles avisos são maiores do que a própria missa, né? Então, existem registros de atas desses avisos, né? Em que algumas paróquias, no final da missa, elas avisavam que haveria no salão paroquial, que haveria ali naquele espaço, uma reunião do grupo republicano, certo? Então, alguns grupos republicanos utilizavam espaços religiosos para reunião, algumas paróquias divulgavam essas reuniões, e também vários, né, membros da Igreja Católica vão defender um processo de desvinculação da Igreja do Estado. É muito interessante isso, porque na Constituição de 1891, a Constituição Republicana, a gente vai ver aí a implantação do Estado laico, né? O Estado sem fé confessional, sem uma fé oficial. E isso era interesse da maioria dos líderes, né, em esfera nacional da Igreja Católica do Brasil, certo? Isso é muito interessante, pessoal. Uma fala, né, do Papa Leão XIII ao então presidente do Brasil, Campos Salles, em 1898, aí já no período republicano, Leão XIII vai dizer: a Igreja sente-se melhor hoje no Brasil com suas instituições republicanas do que sobre o regime decaído, ou seja, durante a monarquia. Isso é muito interessante porque durante o regime monárquico, a Igreja não era só hegemônica, como o Estado brasileiro era católico, né? Existia um claro compromisso do Estado com a catequização da população, né, da defesa dos interesses da Igreja Católica. Contudo, essa relação entre política e religião, que sempre foi problemática, né, hoje não é diferente, gerava já para a própria igreja um desgaste, porque quem decidia as questões da igreja estavam sendo os burocratas do governo, né, a corte imperial, pessoas que eram, por mais que fossem religiosas, alheias à vida da igreja, né? Então, é muito interessante como a Igreja Católica, nesse momento, ela começa a defender essa separação do Estado da Igreja e vai olhar o movimento republicano crescer e, em alguns pontos, vai apoiar, divulgar, em outros, simplesmente silenciar e deixar passar, né? Ok? Então, a questão religiosa foi esse desgaste, esse conflito entre o imperador e a Igreja Católica por conta da bula Sílabus do Papa Pio IX,
em que excomungava, proibia a comunhão dos maçons, e aí gerou a prisão desses bispos e assim por diante, ok? Seguindo, vamos para a questão militar. Essa questão militar, ela também vai ser um episódio, né? Uma série de episódios que vai ser um conflito entre o exército brasileiro e a corte imperial, em especial o próprio Dom Pedro II, né? Que era a imagem do Império Brasileiro, e que vai ser decorrente das consequências da Guerra do Paraguai. Lembrando, né, nós vimos na aula passada, a Guerra do Paraguai, uma das suas principais consequências é que o exército brasileiro sai da Guerra do Paraguai com um prestígio muito grande, né? Dentro da opinião pública, entre a própria sociedade, né? Ser membro do exército até a Guerra do Paraguai era horrível, né? Então, as pessoas das classes sociais mais favorecidas, elas não se interessavam pela carreira militar, né? Os soldos eram baixos, os castigos físicos eram muito presentes, é, a força armada, né, mais prestigiada do Brasil era a Marinha, né? No mundo inteiro, a Marinha era a força armada mais prestigiada, né? A gente lembra aí da Marinha Britânica, né? A mais poderosa do mundo, a Marinha Espanhola, né? Então, no Brasil também a Marinha ela tinha esse prestígio e isso faz com que a Marinha ela seja tradicionalmente a favor do governo, né? Então, a Marinha brasileira ela era monarquista. Durante o processo, né, de transição para a República, a gente vai ver aí alguns atritos da Marinha com o Exército, né? A gente vai ver lá na Revolta da Chibata, né, uma permanência do racismo, né, nessa Marinha. Já no Exército a gente vai ver uma presença dos pretos, né, já desde a Guerra do Paraguai. Então, a gente vê que a Guerra do Paraguai proporciona uma mudança, uma nova perspectiva para o Exército Brasileiro, de prestígio e de força política. Os militares do Exército agora eles vão exercer muito mais influência na política e começam a atrair um segmento social muito interessante que vão ser as camadas médias, né? A famosa e volátil e inesperada e tão difícil de interpretar chamada classe média, né? Essas camadas médias urbanas, esses intelectuais liberais, os filhos desses intelectuais liberais, muitos deles vão ser atraídos pela carreira militar, pela possibilidade de uma formação intelectual consolidada, a ascensão social que a carreira militar, por mais que o exército teria antes, né, esse desprestígio, mas agora com mais prestígio, o exército poderia conferir, né, às pessoas essa ascensão social. Então, o exército, através da questão da meritocracia, vai atrair vários jovens das camadas médias para o seu corpo. E aí a gente vai formar três, digamos assim, três gerações militares nesse contexto aqui da questão militar. Nós temos os militares pré-Guerra do Paraguai, que são os mais que já eram mais graduados, né, durante o período da guerra, como o próprio Deodoro da Fonseca, os militares da guerra, né, que lutaram naquela guerra, que eram de baixa patente durante a Guerra do Paraguai e que foram ascendendo posteriormente, e temos os militares que entraram após a Guerra do Paraguai, que são conhecidos como Juventude Militar, certo? Esses três grupos eles são muito importantes, porque, como todo conflito de gerações, eles vão trazer ideias, né, diferentes, e a gente vai ver que essa juventude militar ela vai ser muito mais engajada no ativismo político e que esse engajamento vai ter depois, né, posteriormente, um apoio político dos grupos militares mais antigos, daqueles que lutaram na guerra e que eram anteriores à guerra e que na guerra já eram de grande patente. O positivismo é muito importante nisso porque é esse positivismo que vai dar o fundamento ideológico às propostas políticas que os militares vão trazer para o Brasil, né?
o contato, né, da Guerra do Paraguai com repúblicas, as críticas dessas repúblicas, sejam elas aliadas ou inimigas do Brasil, ao sistema escravista, né, é, fazem também com a entrada dos pensamentos positivistas vindo da Europa, com que os militares olhem para o Brasil e percebam a necessidade de um avanço, de uma mudança, né, política, uma mudança do paradigma político, porque segundo o próprio positivismo, né, a ideia de civilização ela se dá por um processo de evolução, né? O, o processo civilizatório ela se dá a partir da evolução, né? A partir da ciência, do pensamento lógico, né? Isso é a civilização. E o Brasil ele estaria estacionado, né, na história desse desenvolvimento por causa desse obscurantismo, né, causado pela escravidão, pela relação íntima, né, da política com a religião, e era necessário haver um progresso científico, progresso civilizatório, e isso é o positivismo que vai trazer, né, é, pensamento influenciado principalmente pelo francês Auguste Comte, que vai chegar ao Brasil e que vai encontrar num militar, dessa juventude militar, Benjamin Constant, um grande defensor, né? Esse Benjamin Constant ele é um militar jovem, né? Ele junto com outros militares da chamada Escola Militar da Praia Vermelha, ou Academia Militar da Praia Vermelha, vai ser um foco do desenvolvimento, da expansão, da divulgação desse ideal, certo? Essa Academia Vermelha, né, da Praia Vermelha, Academia Vermelha não, né? A Academia da Praia Vermelha, ela vai ser um foco de tantas revoltas, de tantos motins políticos que ela vai acabar sendo destruída, né? O negócio é pesado lá, né? E aí dessa região surge uma série de pensamentos. É, entre esses vários pensamentos, dentro desse contexto do engajamento político, da força militar, né, do exército principalmente, a gente vai ter o episódio de um tenente-coronel chamado Madureira Senna, em que ele vai criticar publicamente a questão do Montépio, né? E aí esse Montépio é como se fosse a previdência dos militares, né? Então ele critica a reforma da previdência que aconteceu naquele momento em que os militares eles teriam que fazer uma contribuição maior. Os militares estão reclamando aqui, ó, da previdência, né? Mudou muita coisa, né, não? É, então ele estava reclamando do aumento da taxa de contribuição, né, no soldo dos militares, também dentro de um contexto que desculpa, após o fim da Guerra do Paraguai e esse aumento da influência política dos militares, vão haver algumas movimentações internas da política tentando enfraquecer o exército politicamente, né? Então a redução dos investimentos, a redução dos soldos, o aumento dessa contribuição do Montépio, tentando diminuir o poder financeiro, né? E aí a gente sabe que poder econômico e poder político no Brasil andam de mãos dadas, né? E isso iria fragilizar cada vez mais o exército brasileiro. Esse tenente-coronel ele não vai se calar, ele vai botar a boca no trombone, e aí vai começar uma série de punições, onde ele vai entrar 3 vezes, né? Vai emitir cartas, vai se pronunciar em jornais, vai fazer manifesto, e ele sempre vai ser punido, né? Mandado para regiões militares mais distantes, até ele chegar ao Rio Grande do Sul, né? Lá, o Barão de Cotegipe, que era um dos membros do Conselho de Estado, ele proíbe que os militares do Exército eles se manifestem na imprensa e que eles se envolvam em questões de política, né? Então, existe uma deliberação de que os militares não podem se envolver ou opinar sobre política. Seria uma boa, né? Quem sabe? Contudo, o que vai acontecer? Vai haver uma série de subversões. Tanto o tenente-coronel Senna ele não vai obedecer, como então chefe de armas e presidente da província interino, Marechal Deodoro da Fonseca, vai dizer, não, não vou punir ele não. Né? O Barão de Cotegipe pede para o Marechal punir o tenente-coronel Senna, o Deodoro não vai punir,
e vai mandar uma carta para o imperador Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou na Guerra do Paraguai, era amigo do Conde D e era muito próximo do Dom Pedro II, manda uma carta para o imperador pedindo que esse processo de desintegração, esse processo de desvalorização do exército, ele fosse parado, né? E que os militares eles pudessem ter o direito à liberdade de expressão, de crítica e de participação política. Essa punição do tenente-coronel Senna vai ser retirada, a censura vai cair, mas o que vai ficar é essa tensão, né, e essa já polarização política das forças militares do Exército, influenciadas pelo positivismo, que vão fazer com que esses militares, principalmente da juventude militar, se engajem cada vez mais na luta do republicanismo, né? Se adiram à proposta do republicanismo. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele sempre vai ser esse elemento de... Ele não vai ser um elemento articulador, mas ele vai ser a ponta da lança, né? Ele vai ser o elemento legitimador. Ele vai ser aquele que vai conseguir catalisar interesses de diversos grupos, civis e militares, na formulação do novo ideal de governo, que vai ser a República lá em 1889. A gente não pode dizer que as fontes históricas, né, não apontam isso, que seria esse Marechal Deodoro da Fonseca um articulador político do golpe de 1889. Seria mais o Benjamin Constant, ok? E aí a presença de jornais como a Federação e o engajamento desses militares na campanha republicana. Show? Passamos. O republicanismo. O republicanismo também vai ser um processo lento, né? Que vai iniciar, digamos assim, um marco inicial do republicanismo. Vai ser o Manifesto Republicano de 1870, onde nesse manifesto vai se pautar pela primeira vez para a sociedade brasileira de maneira vindo, pelo menos, né, de uma elite mais central do Brasil, mais articulada, a ideia da implantação de uma república no Brasil. É importante a gente lembrar que houveram outras propostas republicanas no Brasil, como a Confederação Mineira, mas local, certo? A Confederação não, gente, desculpa. A Conjuração Mineira, mas era uma questão local. A Conjuração Baiana também, que trazia pensamentos republicanos. A Confederação do Equador, a Revolução Praieira. Então, esse ideal republicano, a ideia de república, a proposta de república, ela já existia, já circulava no Brasil. Dentro do Partido Liberal, existia uma ala mais radical, que era republicana, e esse manifesto republicano vem exatamente dessa ala mais radical. Então nós vemos que esse momento, esse manifesto republicano, ele marca o início de uma proposta, digamos assim, mais política, né? Política no sentido do debate, né? do ideário, não apenas de uma revolução armada, do republicanismo no Brasil. Após esse manifesto vai haver uma convenção muito importante na cidade de Itu, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que ficou conhecida como Convenção de Itu, em 1873, e que marca, isso é muito importante, né? O Brasil, ele é das elites mesmo, né? Ele sempre foi, e hoje ele continua sendo, e a gente precisa, de alguma forma, refletir sobre isso e, no que for possível, tentar mudar aos poucos, e eu acho que isso vai ser aos poucos, né, essa realidade, né? Essa convenção marcou o apoio dos cafeicultores paulistas, certo? Então, ela foi organizada pelos cafeicultores paulistas. E aí a gente vai ter a presença da maioria dos signatários, né, dessa convenção, vai ser de cafeicultores paulistas, e a outra parte, né, majoritária, de profissionais liberais, né, intelectuais, jornalistas, professores, religiosos, né? E aí dessa convenção vai surgir o Partido Republicano Paulista, PRP. Esse partido que lá na frente, durante o período republicano, vai mandar e desmandar geral. Ele e o PRM, né, o Partido Republicano Mineiro. E aí são esses grupos, né? O Partido Republicano Paulista,
vai surgir o Partido Republicano Fluminense, o Partido Republicano Mineiro, que eles vão articular ideologicamente esse momento, né, essa articulação republicana, e depois da proclamação da República, eles vão se tornar hegemônicos na política nacional. E a gente vai ver, né, justamente que eu estou colocando aqui, esses grupos sociais que vão estar inseridos nesse projeto, né, os militares, já desgastados pela questão militar, que vão aderir à ideia do republicanismo influenciados pelo positivismo, os cafeicultores paulistas, uma elite econômica poderosíssima, que está interessada na questão da autonomia local, certo? A ideia de uma república federativa, isso é muito importante. Porque no contexto da política do império, eles percebiam que não tinham mais como conseguir autonomia, certo? Então eles viram na proposta de uma república a possibilidade da obtenção dessa liberdade, dessa autonomia, né, política, que o império não os oferecia mais. E os setores urbanos já influenciados por aspectos ideológicos mais fortes, né? Uma ala mais radical. E aí a gente vai ver nos projetos lá embaixo o que cada um deles pensava, assim, né? Junto ao republicanismo, nós iremos ver o outro processo, que é a questão do abolicionismo. Então, tanto abolicionistas como militares desgastados com o governo, como membros da Igreja Católica, profissionais liberais, cafeicultores paulistas, em grande parte, esses vários grupos sociais eles vão se juntando, né? Por mais que houvessem diferenças nos seus projetos, eles vão se juntando no interesse de implantar no Brasil uma nova proposta de governo que chamaria-se República. E aí pensando essa República de uma maneira ideal, como um governo do povo, né? Res público, coisa de todos, coisa do povo, né? Nunca foi, né? Talvez hoje a gente estivesse conseguindo algo dessa forma, mas conseguiremos, não vamos perder a esperança. E aí é interessante a gente pensar os projetos, certo? Coloquei aqui os três grupos, né? Militares, cafeicultores paulistas e setores urbanos. E eles estão relacionados a esses projetos. O projeto liberal é um projeto mais vinculado aos cafeicultores paulistas, em que eles pensavam essa autonomia local. Eles vão ser inspirados principalmente no modelo americano, da República Federativa e desse federalismo forte. Lembrando que nos Estados Unidos, né, nós temos as constituições estaduais, aqui no Brasil nós temos também, aí existe até a questão que nós estamos vivendo atualmente, que é o STF, ele garantiu aos governadores e prefeitos a garantia constitucional, né, de um Estado federal, né, do federalismo, deles terem autonomia de legislar as questões sanitárias da sua prefeitura e do seu estado, e não necessariamente atender às demandas, aos demandas, né, do governo federal. Isso é uma característica do federalismo. E a ideia dos cafeicultores paulistas era esse federalismo mesmo, essa república liberal, pouca intervenção do Estado, né, a autonomia das províncias que se tornaram estados. Então era essa ideia de uma república muito inspirada na dos Estados Unidos. O projeto jacobino era mais de uma ala mais radical, né, ligado aos setores urbanos, às camadas médias, aos intelectuais, em que eles se inspiravam no projeto da República Francês, revolucionário, né, aquele projeto revolucionário, e alguns deles inclusive defendiam a execução da família real, passar a faca na família real, certo? E o projeto positivista, que era a ideia defendida pelos militares, em que propunham um Estado forte que teria um processo de transição conduzido pela força militar do Exército, certo? E aí o que nós iremos ver é que esse projeto liberal e o projeto positivista vão ascender, porque é os que interessam mais aos grupos de elite, e vão haver uma simbiose aí, né? Vão se misturar e vão fazer aquele jogo político do velho toma lá da cá, típico da política brasileira, ok? Aqui do lado a gente vê essa imagem de 1889, né, do jornal,
E aí nós da revista Ilustrada, na verdade, né? E aí a gente tem uma pintura, né? Um desenho do que seria essa mulher que é a República, né? A República ela sempre é pintada com o feminino, né? A gente lembra lá daquela pintura do Delacroix, né? Que tem a Primavera dos Povos, né? A bandeira da França, uma mulher com os seios desnudos avançando, né? Numa guerra. Então, essa ideia da mulher, da liberdade, está presente também na iconografia brasileira. A gente tem essa república recebendo a coroa, né, das elites políticas do Império, a bandeira nacional já atrás e lá ao fundo o Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Vamos passar. O abolicionismo. Gente, o abolicionismo é uma questão muito interessante, muito complexa e que vários historiadores se debruçam sobre ela, né? E que ainda está no debate histórico, ainda estamos avançando na compreensão desse aspecto da nossa sociedade, porque nós fomos o último país do Ocidente de tradição cristã, judaico-cristã, a abolir a escravidão. Então, o penúltimo, né, teria sido a Espanha na região ali de Cuba, né? Foi o último, né? Então nós, não, peraí, foi a Espanha e depois fomos nós, né? Então nós fomos o último país. Então a escravidão ela é um elemento que ainda marca profundamente a nossa sociedade. Ah, professor, não, marca não, nós somos iguais e tal. Cara, a escravidão foi abolida em 1888, fazem 132 anos, se eu não estou errado, né? 132 anos da abolição da escravidão. Cada geração, digamos aí que seja 30 anos, e são 4 gerações. Né? Segundo o estudo da ONU sobre ascensão social, a realidade do Brasil, uma pessoa só consegue uma ascensão social efetiva no Brasil depois de 9 gerações. Né? O melhor é a Noruega, que são 2 gerações. Então, isso eu estou colocando geração se for 30 anos, certo? Então, no Brasil existe uma mobilidade social muito difícil, né? E que ela é favorecida, obviamente, pela educação, talvez o teu pai, né? Você já viva essa questão da ascensão social, mas eu acho muito provável ela ter sido obtida a partir da educação. O meu contexto, né? Eu hoje posso dizer que conheço uma ascensão social na minha vida, mas ela foi permitida pela educação. E olha que eu nem sou preto, né? Nem tenho questão, nem sofro por racismo, nem nada. Né? Mas o elemento da cor da pele ainda no Brasil interfere em muitas questões. É ainda uma ferida muito grande na nossa sociedade. Né? Mas vamos voltar aqui e aí a gente vai tentar refletir um pouco sobre como esse processo da abolição ele é um processo complexo no Brasil. Né? Vamos pensar que durante também o período imperial, durante o período até colonial mesmo, a gente vai ter muitas revoltas escravas, né? Muitas revoltas escravas. Então, o africano escravizado ele não é passivo na nossa história, ele não ficou calado, levando chibatada, aceitando a sua condição de escravo. Não, né? Isso é mito, isso é história para boi dormir. Contudo, politicamente, as elites sempre se uniram no sentido de manter a escravidão, porque ela era a base do trabalho que garantia a prosperidade econômica do país. E aí, em aspectos de lei, para ser mais objetivo, nós vamos ver que a Inglaterra ela pressiona o Brasil para abolir a escravidão desde 1810, no Tratado de Comércio. Né? No Tratado de Amizade, né, que foi junto ao Tratado de Comércio, uma das imposições da Inglaterra era que o Portugal iniciasse o processo gradativo da abolição da escravidão. Em 1837, esse tema ele vai voltar para o debate diplomático entre Inglaterra e Brasil, o Brasil se fazendo de besta,
até que em 1845 a Inglaterra vai aprovar o Bill Aberdeen Act, né, que vai ser uma lei em que a Inglaterra ela se autoriza a fiscalizar o Atlântico na questão do tráfico de escravizados, invadir águas territoriais, prender navios, afundá-los e julgar os traficantes. Né? Então, com esse ato, a Inglaterra ela meio que dá um ultimato ao Brasil. Né? E esse ato ele vai gerar um desespero entre os cafeicultores, entre os grandes proprietários de terra do Brasil, os escravagistas, os traficantes, né? Vai gerar um frisson aqui na elite brasileira. E aí eu pergunto a vocês, com a Bill Aberdeen Act, a gente vai ver uma diminuição do número de escravos? Não. O que vai acontecer é um aumento do tráfico, né? Meio que tipo a gente não vai conseguir mais, então vamos trazer com força, né? Então nesse período após 1845 até 1850, a gente vai ver um aumento do número de pessoas que são trazidas para o Brasil para serem escravizadas. A Lei Eusébio de Queiroz ela é aprovada em 1850. Oficialmente, né, os políticos brasileiros vão dizer que não é por causa da Inglaterra, mas as evidências mostram que sim, certo? Que vai basicamente proibir o tráfico internacional de escravos. E aí é interessante, gente, se proíbe esse tráfico internacional de maneira oficial, continuará havendo, óbvio que vai ser muito mais difícil, né? Depois da Bill Aberdeen Act, o preço dos escravizados dispara, vai ser muito caro comprar um escravo vindo da África, né? E depois da Eusébio de Queiroz, mais caro ainda, mais difícil ainda, certo? Acontecia casos de o traficante estar trazendo, né, a carga humana, né, as pessoas escravizadas, e aí quando ele era abordado, via um navio inglês, né, de fiscalização chegando, ele simplesmente jogava as pessoas, os escravizados, na água, matava as pessoas, né? Então é nesse período que o termo traficante ele vai receber essa conotação negativa, né? Traficante até esse momento era comerciante, era a mesma coisa que ser comerciante. A partir desse momento, traficante é esse comerciante ilegal, certo? Então a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravizados, mas esse tráfico ele vai continuar interno, certo? Então, a região norte do Brasil, e aí entenda que norte nesse momento é norte e nordeste, é tudo que está acima, né? Essa região que é influenciada pelo inverno do hemisfério norte, tá ligado? A região norte, ela passava por um processo histórico de crise econômica, então vai haver um grande fluxo migratório de escravizados vindo do norte, né, das regiões produtoras de açúcar principalmente, que vão descer para as produtoras de café, ok? Posteriormente a gente vai ter a lei do ventre livre, que essa lei do ventre livre é uma coisa impressionante, né? A gente vai ver o aumento, né, da campanha abolicionista, né, da retórica abolicionista, e aí os políticos brasileiros, com uma estratégia, né, de frear o avanço da pauta abolicionista, eles vão aprovar essa lei que garante o seguinte: a partir daquele momento, as crianças nascidas em cativeiro, elas seriam livres. Só que havia um destaque. Esses destaques são maravilhosos, né? Essas entrelinhas que são maravilhosas. Segundo esse destaque, o proprietário da mãe daquela pessoa que nasceu livre, né, a partir de agora, ele tinha a obrigação de alimentá-lo, né, de provê-lo naquele momento. E aí a gente pensa, nossa, que coisa bonita, né? A lei do império garantindo, né, a proteção dos menos favorecidos. Mas se ele garantisse, né, ele garantindo esse sustento dessa criança, ele tinha o direito de usufruir do seu trabalho de maneira gratuita até os seus 21 anos. Ou seja, ele tinha um escravo até os 21 anos. Não mudou nada. Não mudou nada.
certo? Era lei para inglês ver. Daí que surge essa expressão. Em 1885, nós vamos ter a lei do sexagenário, dos sexagenários. Essa lei garantia que escravizados a partir de 60 anos seriam libertos. Contudo, outro destaque, o proprietário desse escravizado ele seria indenizado com um trabalho compulsório desse escravizado dos 60 aos 65 anos. Ou seja, ele só seria liberto depois de 65 anos. E aí pensa comigo, qual é a expectativa de vida de um escravizado no Brasil? Né? Se hoje chegar em 65 anos tá difícil, avalie naquele momento. Trabalhando de sol a sol, sem descanso, com péssima alimentação, com castigos físicos, chegar aos 65 anos, né? Muitos críticos, né, dessa lei diziam que, na verdade, essa lei garantia ao proprietário de escravos a isenção de gastos, de responsabilidade com escravizados idosos, né, que chegassem a essa idade sem condições de trabalhar e que precisavam ser alimentados. Então, a partir desse momento, eles seriam livres e o escravizado que se vire, né? E aí essa questão é muito interessante porque isso também vai estar presente na Lei Áurea no final. A Lei Áurea, ela, ela abole a escravidão. E aí que coisa bonita, né? A princesa Isabel, ela liberta os escravos, né? A Santa Isabel, né? Libertou todos os escravos do Brasil, fez todos os escravos livres. Mas a Lei Áurea, ela é a menor lei, a lei mais curta, né, da história do Brasil. Ela basicamente ela chega e diz: a partir de agora todos os escravos estão livres e quem for contrário está descumprindo a lei. A gente vai ver, gente, que os processos históricos eles não são imediatos, né? A Lei Áurea, ela, na força da lei, ela garante a liberdade dos escravizados, mas ela não propõe nenhuma política de inserção desses ex-cativos na sociedade. Então o cara era escravo, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele só sabia fazer aquilo ali que ele fazia todos os dias. Ele não tem nenhum bem, não tem casa, não tem roupa, não tem nada. E aí ele trabalhava para comer, e em um certo momento ele tá livre, vá-se embora. E agora? Ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Né? Então, o processo de marginalização da sociedade, que sempre existiu, mas nesse momento, na sociedade livre, né, e igual, entre aspas, ela vai tomar uma cor. Né? Esses pretos escravizados, eles vão ser naturalmente marginalizados. Né? Existia uma proposta da princesa Isabel de se oficializar uma espécie de indenização a esses ex-cativos, mas esse processo ele foi impedido por causa da proclamação da República e vários registros desses escravizados foram queimados depois da proclamação da República, o que impediu qualquer ideia de indenização, porque essa indenização ia sair do bolso da elite, né? Então não era interessante. Outro aspecto interessante, gente, na Lei Eusébio de Queiroz, certo? 1850, é a lei de terras, beleza? Vamos lembrar aí, lei de terras, Lei Eusébio de Queiroz, mesmo ano, né? Garantia dos privilégios ao acesso à terra para as elites, ok? Vamos focar aqui um pouco na campanha abolicionista para a gente entender o contexto dessa escravidão no Brasil e como é complexo. Aqui a gente tem duas imagens, né? Uma figurando a cartaz de comemoração da Lei Áurea, um homem branco e um homem preto, né? Se confraternizando, oh, que coisa linda, né? Somos um povo só, né? E aqui uma charge ironizando a lei do sexagenário, puxando o cara para cova. Vamos focar aqui na campanha abolicionista agora. Então, a campanha abolicionista. Essa campanha ela vai estar, né, em vários meios de comunicação, como principalmente a Revista Ilustrada, em alguns jornais. A campanha abolicionista ela tem seus ecos, né, desde o momento da chegada da família real,
como mostra aqui um trecho do José Bonifácio, quando ele discursa para a Assembleia Constituinte, em 1824, onde ele diz: a escravidão é o cancro mortal que ameaçava os fundamentos da nação. Alguns historiadores dizem que Dom Pedro I e II sempre foram a favor da abolição da escravidão. E que quem impedia isso eram os membros da corte, era a Câmara, o Conselho de Estado, que diziam que isso não era era o desejo do imperador e não do povo brasileiro. E quem é o povo brasileiro, né? É igual um grupo que tem ali que diz que é o povo brasileiro, de 30 pessoas, né? É o povo. Aham, tá certo. E aí a gente precisa entender quais os motivos que levam a essa defesa da abolição da escravidão no Brasil. Novamente, nós fomos o último país de tradição judaico-cristã do Ocidente a abolir a escravidão. E quais motivos? A gente pode pensar, porque o cristianismo disse para abolir a escravidão. Será? Vamos lá. Algumas explicações, as principais linhas de explicação dos historiadores que debatem isso. Primeiro, o novo modelo capitalista. Então, nós estamos no contexto da segunda revolução industrial, né, do capitalismo industrial, né, saímos do capitalismo comercial, estamos agora no capitalismo industrial, onde nós temos um grande fluxo de mercadorias e precisamos de um grande fluxo de consumo. Então, o escravizado ele é uma mercadoria no contexto do capitalismo comercial. No contexto do capitalismo industrial, nós precisamos mais de consumidores. E muitas vezes que o trabalhador seja também consumidor. No caso da escravidão, isso é impossível. Então, muitos historiadores econômicos e também de influência marxista acreditam que o papel da Inglaterra em pressionar diversos governos em abolir a escravidão está ligado aos interesses comerciais da Inglaterra em garantir um contingente de consumo, né, de consumidores aos seus produtos, certo? Então essa é uma forma de pensar. A outra é uma ideia vinculada à ideia de desenvolvimento. Então o Brasil, e a gente discutiu isso na aula passada, quer ser o país, né, civilizado do futuro. E a escravidão ela é uma marca desse retrocesso, né? Filosoficamente, no mundo inteiro já era uma espécie de consenso de que a escravidão não cabia mais no mundo, né? Que deveria haver uma evolução, né? O desenvolvimento, e isso se daria através também da liberdade, a liberdade, inclusive, das pessoas, não haver mais a escravidão. Então, alguns defendem o fim da escravidão como uma forma de inserir o Brasil dentro desse mundo desenvolvido, né? Outro aspecto é a força militar. A experiência da Guerra do Paraguai vai mostrar que pessoas escravizadas não lutam da mesma forma que cidadãos livres. E o Brasil tinha um problema de engajamento militar. E o Brasil tinha um problema que a massa populacional imensa é parda, é preta, estava escravizada. Então, houveram muitos escravos que foram alistados no exército, houveram escravos que, inclusive, ganharam prestígio, foram condecorados, ascenderam socialmente através da Guerra do Paraguai. Então, setores do exército, principalmente, viam a necessidade de libertar os escravizados para que esses escravizados pudessem se somar aos quadros das forças militares, né, principalmente do exército, e lutar, né, defender o Brasil, a pátria, né? E também tinha a questão do perigo de rebeliões. Apesar que, próximo à abolição da escravidão, o nosso contingente, o nosso número de escravos foi consideravelmente reduzido, se comparado a outros momentos da nossa história, por causa das legislações anteriores que foram reduzindo gradativamente o número de escravizados. Gente, importante, reduzir o número de escravizados, não de pessoas pretas ou pardas no Brasil, tá certo? Atualmente, segundo dados do IBGE, 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. Se autodeclara, fora aqueles que têm vergonha, certo? Então, nós temos a maioria da população com essa ascendência fenotípica, né, dos escravizados. Fora as pessoas que têm na sua família, pessoas com pele
com pele preta ou parda e que não desenvolveram na sua essa característica, né? E aí a questão do perigo das rebeliões, apesar desse número menor, era uma questão presente, né? Em qualquer momento, se houvesse um número, se aumentasse o número de escravos, poderia haver um problema de uma rebelião, como houveram várias, mas sempre houve esse medo, esse perigo. E por isso que quando havia uma, né, com uma cabanagem, a força militar depreendida para reprimir era gigantesca. E por fim, uma breve reflexão, que isso aqui demoraria bastante, essa reflexão seria muito profunda, a diferença do processo dos Estados Unidos. Gente, hoje nós estamos vivenciando, né, tá no debate público a questão do racismo, né? E nos Estados Unidos ele parece ser muito mais violento do que aqui, que ele é sutil. Não é que ele não seja violento, mas é porque aqui é sutil, é feio falar, né? Mas ele acontece aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente vai ver que a ideia de indivíduo vinculado à ética protestante, ela é muito mais forte. O Brasil é herdeiro de uma tradição católica ibérica, né, de uma ideia de grupo, de coletividade, né, de pertença. Então, essa ideia, o catolicismo oficial, pelo menos o oficial, né, ele pensava a escravidão, principalmente na Península Ibérica, influenciado pelo padroado, pensava a escravidão como um elemento natural, não é que seria positivo, mas natural da sociedade, principalmente interpretando uma fala de São Paulo que diz que os senhores deveriam tratar bem os seus escravos. Então, é isso, né? Tratar bem os escravos. Não é que não deveria haver escravos. Apesar que há, sim, membros da Igreja Católica que vão estar engajados nas questões abolicionistas. Contudo, a gente não vai ver uma campanha oficial, né, digamos assim, documentada da igreja nessa questão da abolição no Brasil. Essa questão religiosa vai pautar os discursos abolicionistas nos Estados Unidos, principalmente os puritanos, né, eles vão trazer essa questão, né, do indivíduo perante Deus, do indivíduo livre, né, que para os protestantes o pecado não seria a escravidão não seria uma característica do pecado, mas escravidão é pecado. Então o indivíduo ele deveria ser livre. E essa liberdade não apenas espiritual, como também efetiva, né? Então ele precisava ser liberto da escravidão. Nos Estados Unidos a gente vê também uma questão geográfica, né? Então havia um rio que separava a região do sul e do norte, e os escravizados do sul que passassem por esse rio estariam livres automaticamente. No Brasil não, no Brasil era todo o território escravista, né? E também nos Estados Unidos, após a abolição da escravidão, por mais que 100 anos depois, praticamente, né, e na década de 60 do século XX, houvesse a necessidade da discussão dos direitos civis dos afrodescendentes lá nos Estados Unidos, mas no contexto da abolição da escravidão se criou escolas para os pretos, se criou universidade para os pretos, se criou uma série de estruturas para inserir essa população na sociedade. Por mais que depois isso não fosse respeitado, né, e não fosse valorizado, na verdade, havia já a semente que possibilitava o desenvolvimento de uma sociedade de mais inserção, certo? Do que no Brasil. Apesar disso, nós iremos ver várias pessoas pretas que vão ser fundamentais nesse processo de abolição, certo? Os chamados abolicionistas. Muitas vezes a gente acha que foi a Princesa Isabel, a heroína, né, que libertou os escravizados. Não, né? Aqui eu destaco Luiz Gama, né, advogado não formado, autodidata, que trabalhou em processo de alforria de mais de 300 pessoas, né? 300, autodidata. Temos José do Patrocínio, filho de um padre, né? E que ele vai fazer parte da elite imperial, cara. O bicho era amigo de Dom Pedro II, né? Ele vai pro exílio junto com Dom Pedro II. Então o cara era da elite e era preto, né? Mas ele era monarquista.
E aí é interessante, cara. O cara é preto, filho de escrava, viu o castigo, era abolicionista, mas ao mesmo tempo era monarquista, né? Então você vê como ele é complexo. E aqui nós temos André Rebouças, né? André Rebouças também, arquiteto, engenheiro, né? Muito importante, também nesse processo abolicionista, ok? Passamos os símbolos. E aí a gente já está em 1 hora de aula, mas vamos lá. Os símbolos, gente, é interessante, e aí a gente vai tratar isso mais na aula da República. Os símbolos, eles são ressignificados, certo? A gente vê aqui a bandeira imperial e a bandeira da República. É interessante porque a gente aprendeu na escola, no ensino fundamental, que a bandeira, os símbolos da bandeira, né? As cores da bandeira. O verde é a mata, o amarelo é o ouro e o azul é o céu. Tem nada a ver, certo? As cores da bandeira, o verde e o amarelo, estão relacionados a casas reais da Europa, certo? O verde é a casa de Bragança, o amarelo é uma casa austríaca, que é vinculada à Dona Leopoldina, que agora eu esqueci o nome, mas enfim, são casas europeias. E aí quando a República ela assume, e aí existe a proposta da bandeira, eles pensam que é preciso desvincular o símbolo da nação do passado retrógrado imperial. Então existe a questão da alteridade, eu vou formar a identidade republicana a partir do que não é imperial, né? A partir justamente do império. Então isso é império, isso não, nós somos o que não é isso. Então a minha bandeira ela não pode lembrar aspectos do império. Então existe um processo de ressignificação desse símbolo, né? Aqui para a gente refletir rapidamente, né? Nós temos um movimento hoje, né, pró-monarquista, se chama, né, Casa Imperial do Brasil. Nós temos aí o descendente de Dom Pedro II, né? E nós temos um membro da família real que está dentro do parlamento, né? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do Partido Social Liberal, né? O PSL. Ele é descendente da família real, né? Ele é tido aí como um príncipe, né? E ele é deputado federal, né? Um príncipe na República, né? Bem interessante. Esse grupo político ele se autodenomina como de direita, né? Então ele está dentro desse espectro aí da direita, dessa direita do Brasil aí que surgiu, né? Estranha, né? Enfim. E aí algumas atividades, gente. Cai no Enem, vamos lá. Bem rápido. Ah, Enem, essa questão era para pessoas privadas de liberdade do ano passado, se eu não me engano. Vamos lá. Então aqui nós temos uma linha do tempo, né, as leis de abolição da escravidão, e aqui, considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinala a opção correta. Letra A. O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. Não, gente, não foi rápido, nem recebeu a adesão de todas as correntes políticas, né? Vários conservadores e liberais também vão ser contra, vão tentar frear, vão criar leis para justamente frear esse intento, né? Letra B. O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro. Isso aqui faz referência à lei do ventre livre, não foi a primeira, ok? Letra C. Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Aqui faz referência ao sexagenário, que não foi antes do Eusébio de Queiroz. Letra D. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Tá certo, né? Letra E. Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão do Brasil. A gente vê que não. Essa questão, gente, muito pontual, muito conceitual. Eu preciso saber o que cada lei é, né? Localizá-las no tempo. Já tem uma linha aqui bem tradicional, né? Bem característica do Enem do ano passado, com pouca reflexão. Mas é isso, fácil, né? Letra D. Vamos lá. Próxima questão da PUC.
O republicanismo no Brasil, sobretudo a linha defendida pelos militares, sofreu forte influência do positivismo, forma de pensamento característico do século XIX. Filosofia de Augusto Comte. Os republicanos positivistas letra A, pretendiam chegar ao regime republicano por meio de mudanças decorrentes do movimento de luta entre monarquistas e positivistas. Não, né? Não necessariamente esse movimento de luta, pensando em luta armada, não necessariamente. B. Concebiam o Estado como uma entidade voltada ao aprimoramento positivo da sociedade, independentemente do regime de governo. Estaria correto até a vírgula, certo? O regime de governo ele precisa ser o republicano, tá? Na ideia do positivismo. Letra C. Consideravam que só seria possível a criação de uma sociedade igualitária através do republicanismo e de formas positivas do trabalho. Não, a questão não é bem a sociedade igualitária, é uma sociedade desenvolvida, é a civilização, né? É o desenvolvimento a partir da ciência, né? A letra D. Defendiam que a monarquia seria superada pelo estado positivo da história da humanidade, representado de modo especial pela República, né? E aí é interessante que o positivismo ele tem estágios, né? O estágio teológico, o estado metafísico e o estado positivo. E aí justamente esse estado positivo ele seria alcançado a partir da instauração da República no Brasil. Então, a correta seria letra D. A letra E. Acreditava que a queda da monarquia ocorreria por meio de uma revolução baseada nos princípios do positivismo e do republicanismo. Essa ideia de revolução não é muito presente no positivismo. Vamos lá. Letra D, então, ok? Passamos para a nossa última questão. O Brasil foi o principal destino dos africanos escravizados, especialmente no século XIX. Ainda que pressões internacionais pusessem cada vez mais restrições ao tráfico transatlântico, os portos do sudeste do Brasil, vários deles clandestinos, foram o destino de cerca de 3/4 das pessoas escravizadas no Brasil entre 1822 e 1866. A escravidão mantinha, dessa forma, o seu papel fundamental na economia brasileira e na formação das relações sociais do país. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao contexto apresentado no texto. Letra A. O Brasil proibiu oficialmente a entrada de africanos escravizados e a sua comercialização em 1866, o que levou à abolição da escravidão na década seguinte. Não foi em 1866, foi em 1850 e a abolição da escravidão não aconteceu na década seguinte. Letra B, o Sudeste brasileiro, cuja economia se baseava principalmente na cafeicultura, recebeu a maior parte dos africanos escravizados no Brasil no século XIX. É isso que está no texto e é isso que está certo, né? Letra C, a Inglaterra teve êxito em coibir o tráfico transatlântico em 1888, ano em que ocorreu a abolição da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos e no Caribe. Não foi só em 1888, né? A gente poderia dizer que isso poderia ter acontecido antes, e a abolição da escravidão no Caribe e nos Estados Unidos também foi antes. Letra D, a escravidão indígena, em detrimento da escravidão africana, foi predominante nos chamados ciclos do ouro e do café no século XIX e XX. Olha aí, no século XX não tinha mais escravidão e a escravidão indígena não foi preponderante nesses ciclos. Letra E, os escravizados aportados no Brasil após 1822 vinham em maior número do chamado Chifre da África, região menos vigiada pela Marinha Britânica. A gente vê que a maioria dos escravizados vem da região da Angola, né? Região ali da Guiné, da Guiné Equatorial, né? Então, não está errado também. Então, letra B, ok? É isso aí, gente. Finalizamos. Espero que vocês fiquem bem, estudem, se cuidem. Deus os abençoe. A gente se vê em breve. Valeu!